Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje faz um balanço sobre a crise financeira do estado de Minas Gerais, iniciada em 2016, quando os salários dos servidores começaram a ser parcelados. E qual será o impacto dos gastos extras gerados pela pandemia no orçamento deste ano, que já previa um déficit de 16 bilhões. Vamos saber todos os detalhes e a perspectiva de melhora nas finanças do estado, principalmente com a aplicação dos recursos vindos do acordo bilionário de ressarcimento de danos fechado com a Vale. E vamos saber tudo isso conversando com a nova comandante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, que é a nossa convidada. Boa noite, secretária, seja bem-vinda à Band Minas mais uma vez. Boa noite, Inácia, é um prazer estar aqui novamente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion e todos que nos acompanham de casa. Tá certo. Bom, e ao meu lado, você já sabe, também como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Mais uma vez, bem-vindo, Murilo. Boa noite, Inácia. Boa noite, secretária. Obrigado por aceitar nosso convite. Secretária, eu quero começar entendendo uma coincidência de informações que surgiu quando a senhora tomou posse na Secretaria de Planejamento e Gestão, que foi quando a Controladoria Geral do Estado também divulgou uma auditoria dizendo que Minas Gerais teria comprado de forma inadequada respiradores e também testes para fazer a detecção da Covid-19. E a senhora já começou tendo que dar explicações. Qual foi a pesquisa interna que a senhora fez para poder dar esse retorno para a Controladoria? Inácia, na verdade, o relatório da Controladoria, o que ele faz é um apontamento de melhorias para o processo de compras do Estado de forma geral. Ele não aponta qualquer irregularidade, inclusive a Controladoria soltou uma nota nesse sentido. O que a gente percebe é que o processo de compras, durante a pandemia da Covid, ele segue trâmites próprios, embasados numa lei federal exclusiva para a situação da pandemia da Covid, que nos permite tentar acelerar esses processos de compras. Que é o decreto de calamidade. A gente tem o decreto de calamidade que nos permite fazer jus à lei federal que prevê licitações e situações excepcionais de dispensa de licitação para a compra desses equipamentos. E o que a gente tem, no caso dos respiradores aqui em Minas Gerais, são equipamentos que estavam em falta no mundo todo, os prazos de entrega eram absolutamente inadequados e os preços altíssimos. A gente chegou a cotar equipamentos a 10 vezes o preço normal que se encontrava antes da pandemia. E conseguimos, ao final das contas, ter aqui em Minas os respiradores entregues ao menor preço médio de todo o Brasil e entregues a tempo. Todos eles chegaram no ano de 2020, num prazo bastante adequado. E o que a gente conseguiu foi um processo realmente diferente, um processo de dispensa de licitação que foi acompanhado durante todo o tempo pelo Ministério Público de Minas Gerais, com as liberações financeiras sendo feitas pela Justiça Federal. Então, estamos absolutamente tranquilos da lisura desses processos, que realmente foram feitos de forma acelerada para garantir o máximo de vidas salvas possível. Foi a partir desses processos que a gente saiu de 2.000 leitos de UTI em Minas Gerais para 4.400, que é o volume que temos hoje. Secretária, a senhora assume agora a titularidade da pasta com um grande desafio que passa diretamente pela CEPLAG, que é a questão dos salários dos servidores, que desde a outra gestão vem sendo parcelados, inclusive o 13º. Havia expectativa da situação se normalizar com aquela questão dos recebíveis do nióbio. Era uma operação que o governo queria fazer através da Codemig, mas ela parece que foi abandonada. E essa semana surgiu a notícia que realmente o governo parece que desistiu, pelo menos temporariamente. É isso? Como é que é essa situação? E o que a senhora pode falar para os servidores a respeito da situação dos salários? Murilo, essa é uma preocupação enorme nossa, é a de regularização dos salários dos servidores. Minas Gerais já avançou muito. Nós tínhamos, em 2019, os salários parcelados em 3 vezes, sem previsibilidade até o ano de 2018. O 13º salário não foi pago em 2018, foi quitado ao longo de todo o ano de 2019. E quando a gente vê hoje, a gente tem o salário pago em 2 parcelas, com previsibilidade, as datas que são anunciadas pelo governo são integralmente cumpridas. E a gente teve o 13º salário, por exemplo, do ano de 2020, foi 67% dele quitado em dezembro do próprio ano e o restante quitado agora até o mês de abril. É uma evolução enorme, a gente sabe que o servidor quer e merece muito mais, merece os salários em dia, pago integralmente no 5º dia útil e temos trabalhado forte para isso, tanto com a redução de despesas, quanto com a obtenção de novas receitas. A gente chegou a estruturar, estudar essa operação de antecipação dos recebíveis do nióbio, que hoje não se mostra mais uma operação muito viável. A gente, no caso da Codemig, realmente, hoje, o que o governo acredita ser o melhor caminho
é a privatização da Codemig, mas que depende de uma autorização legislativa, uma aprovação por parte da Assembleia Legislativa. Vamos conversar com a Assembleia, se for, né, da vontade da Assembleia, que essa operação seja feita. Temos certeza que ela vai trazer um ingresso muito grande de recursos. Agora, vamos trabalhar sempre independente disso, para termos receitas, termos redução de despesas e conseguirmos atingir essa meta de regularização dos salários. A senhora só citou aí a possível privatização da Codemig e das outras estatais que também foram muito faladas, né? Desde que essa crise entrou em curso, CEMIG, Copasa e outras. Elas saíram do radar de privatização nesse momento? Elas não saíram do radar de privatização. A gente sabe, né, que o governo foi eleito com uma proposta de fazer essas privatizações. Algumas dessas privatizações são requisitos, né, para entrada em definitivo no regime de recuperação fiscal. Então, o Estado apresenta essas propostas, mas faz a negociação junto à Assembleia no tempo da política, no tempo que a gente sabe, né, são discussões complexas e que demandam também, né, debates mais profundos. Mas já tem muito tempo, né, secretária? Sim, claro, mas o tempo não é só nosso e a gente respeita muito o tempo do parlamento. As discussões são feitas lá com muita seriedade e a gente tem um respeito enorme por isso. Para nós hoje, considerando a questão de ingresso de receitas, a privatização da Codemig é realmente a que mostra um maior volume de receitas ingressando no curto prazo. E a gente sabe que também a Codemig hoje ela não faz uma prestação de serviços diretamente à população. Então, acreditamos que tenhamos uma discussão um pouco mais simples no caso da Codemig e, por isso, ela aposta para a regularização de salários, mas não a única, porque a gente vai trabalhar em todas as frentes que tivermos. Por outro lado, essas outras privatizações seguem nos planos do governo e vão ser debatidas ao longo desses próximos 2 anos. Mas antes de encerrar esse assunto, só um minutinho. Codemig, dá para a gente imaginar que o projeto chega todo detalhado na Assembleia neste ano ainda? Não, o projeto da Codemig já está na Assembleia. A Assembleia ainda não iniciou a tramitação dele nas comissões, mas ele já foi apresentado no ano passado. E aí estamos prontos para fazer essa discussão. Só nesse assunto mesmo, só para o nosso público entender, porque no caso da CEMIG, por exemplo, a Assembleia não só tem que autorizar, como é previsto, inclusive, um referendo, escutar a população, inclusive, para aprovação ou não da venda da CEMIG. No caso da Codemig e de outras estatais, também precisaria disso? Quais estatais precisam desse instrumento e quais não precisariam desse instrumento? A Constituição Mineira prevê que tanto a CEMIG quanto a Copasa, para serem vendidas, elas precisam de uma aprovação com quórum qualificado na Assembleia, né, o quórum igual de uma emenda à Constituição, e, além disso, um referendo popular posterior para que essa venda possa ser feita. Então, só essas duas empresas têm esse trâmite mais complexo, mais demorado. A Codemig não se enquadra nesse caso. Vamos chamar agora o Orion Teixeira, que vai participar conosco também desse debate, entrevistando a senhora. E o Orion, que é o nosso comentarista de política, tem agora a sua primeira pergunta. Diga aí. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Secretária, a Assembleia Legislativa deverá votar no mês que vem o projeto do governo que destina aí os recursos do acordo da Vale. Desses, 30 milhões de reais serão destinados pelos deputados estaduais para a vacina da UFMG anti-Covid. Há algum impedimento do governo para isso? Outros recursos deverão receber emendas dos deputados. Há limites para isso? Não há qualquer objeção do governo em relação a isso. O projeto ele está na Assembleia, Orion. Aliás, boa noite, agradeço pela pergunta, me desculpe. O projeto está na Assembleia para ser aperfeiçoado pelos deputados, para que a gente possa fazer um debate em torno daquilo que o governo apresentou. Esse é um processo normal e que vemos com muito bons olhos. Os deputados têm sempre boas contribuições a trazer. E no caso da vacina, é uma demanda da população. Todos estão ansiosos pela vacinação em massa, o mais breve possível. E se esse recurso for destinado a contribuir com o desenvolvimento da vacina pela UFMG e que depois vai ser ainda produzida pelo governo do Estado por meio da FUNED, vemos isso com ótimos olhos. E também vamos debater junto com a Assembleia outras mudanças que os deputados queiram fazer. Não há uma limitação do valor que eles possam alterar. Isso daí é realmente uma prerrogativa dos deputados dentro da atribuição que é normal deles. Secretária, esse acordo com a Vale de 37 bilhões e 680 milhões de reais realmente traz um alívio para Minas Gerais, que tem aí uma crise financeira já duradoura há vários anos. Agora, essa pergunta que o Orion faz dos 30 bilhões é uma parcela muito pequena do total, mas tem um montante aí de alguns bilhões que a Assembleia vai poder chancelar por decisão dela, fora daquilo que já está definido no acordo que foi assinado, não é isso? Que valor é esse que a Assembleia poderá destinar conforme achar melhor?
Bom, Inácio, olha só. O acordo ele prevê várias formas de execução e recursos destinados para coisas diferentes. Então, dentro do acordo, a gente tem um recurso que vai diretamente para intervenções, obras, realizações de projetos no município de Brumadinho, no valor de R$ 1,5 bilhão. Nós temos, da mesma forma, recursos destinados para outros 25 municípios que foram atingidos no valor de R$ 2,5 bilhões. Então, nós temos 4 bilhões de recursos que vão diretamente para projetos nessas áreas, além de outros 3 bilhões que vão também para essas áreas e serão destinados por consulta popular aos atingidos, às prefeituras, que vão poder propor projetos e que serão intensamente debatidos. Estes projetos vão ser executados pela empresa Vale, tanto esses de Brumadinho quanto dos municípios, sem qualquer ingresso de recurso aos cofres estaduais. O que a gente está passando pela Assembleia é uma autorização de suplementação do orçamento para aqueles projetos que somam pouco mais de 11 bilhões de reais, que esses sim terão ingresso de recurso carimbado no governo estadual. Acho importante a gente esclarecer isso, esse recurso não pode ser usado para pagar a folha de pessoal, não pode ser usado para pagar dívidas do Estado, então um recurso carimbado para esses projetos e que vão ter, nesse primeiro ano, um ingresso de 4,5 bilhões, que a gente está, então, pedindo autorização à Assembleia para que façamos essa suplementação, para que esse recurso possa ingressar no orçamento do Estado, e a Assembleia tem a prerrogativa de nos ajudar a aprimorar esse projeto, mostrando, com a visão dela, outras destinações possíveis para esse mesmo recurso. É claro, se o recurso for destinado para alguma coisa que não estava prevista, outra coisa deverá ser reduzida, remanejada, mas isso é um processo normal. Então, a gente vai ter, no todo, passando pela Assembleia, esses pouco mais de 11 bilhões de reais, e é muito importante a gente falar, Inácia, que mais do que recurso para o Estado, para o governo de Minas, este recurso vai ser revertido em obras de muito interesse da população. Estamos falando aqui da conclusão de hospitais regionais aguardada há anos por algumas regiões do Estado. Estamos falando da construção do Rodoanel, que vai trazer possibilidades logísticas para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive vários dos municípios atingidos, escoamento da produção, melhorias que vão permitir a atração de mais empresas, mais empregos. A gente tem uma expectativa que esse termo de reparação da Vale, ele vai gerar, nos próximos anos, mais de 365 mil empregos, diretos e indiretos. É algo que realmente muda o destino de Minas Gerais, permite Minas Gerais se olhar e perceber que vai ser um estado muito mais desenvolvido nos próximos anos, um estado com mais qualidade de vida à população e também com melhor prestação de serviços públicos. Secretário, eu queria entender melhor, vou insistir nessa pergunta até para a gente, porque tinha expectativa, né? Assim, todo mundo quando falou 37 bilhões, aquela coisa dá a impressão que o dinheiro ia cair direto no cofre do Estado e poder tocar as obras. Aí começou uma série de coisas. A Vale tem um recurso, como a senhora disse, que é da Vale com os municípios. Eu queria saber, por exemplo, esses 4 bilhões da Vale com os municípios, como é que isso vai ser feito? Os municípios decidem, o governo autoriza e quem fiscaliza essa parte? E outra coisa, esses 11 bilhões da Assembleia. Quais projetos estão incluídos nesses 11 bilhões da Assembleia? E uma vez o projeto apresentado aprovado este ano, caso seja, ele já está para o orçamento do próximo ano? É um dinheiro que já cai para o orçamento do próximo ano, esses 11 bilhões? Murilo, essa pergunta é muito importante porque realmente o acordo ele é complexo, então as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Então vamos tentar esclarecer. O recurso que vai ser executado diretamente pela Vale, que é esse recurso que vai para os municípios atingidos e também para uma parte da escolha pela população, esse recurso, como ele vai ser feito? O Estado propôs uma lista inicial de projetos que entendemos que são importantes para a retomada econômica, para a melhoria das condições de saúde, fortalecimento do SUS, para que a gente tenha um melhor atendimento social, reforma de escolas, construção de novas escolas, unidades básicas de saúde, possibilidades de atração de emprego, geração de renda também. Então, a gente tem esses projetos apresentados pelo Estado, que eles vão ser agora discutidos junto à população, aos municípios, que vão entender se esses projetos são bons ou não. E tanto a população quanto os municípios, em um processo de escuta popular, vão poder apresentar outros projetos. Os projetos que forem melhor classificados ou entendidos como aqueles que são mais desejáveis pela população, pelos municípios, eles vão passar por um processo de detalhamento técnico, porque a gente tem que olhar também a questão de viabilidade. E tem consulta popular nesses casos? Tem consulta popular para definição dos projetos que são prioritários para cada um dos municípios. Isso é muito importante. Pode ser que um determinado município queira um projeto que foi proposto pelo Estado e outro
rejeite isso, e a gente pode ter diferentes lógicas de aplicação conforme a realidade municipal. Então, a gente tendo em mãos o que a população, os municípios entendem como mais desejável, junto com uma análise técnica a ser executada por uma empresa, uma auditoria externa, que vai falar sobre a viabilidade desses projetos, os comprometentes, que são o Governo de Minas, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Estadual, vão decidir quais projetos efetivamente vão ser executados com aquele recurso. Uma vez decidido, a Vale ela tem um tempo de execução, ela tem um cronograma, um limite de valor, e a gente passa a cobrar a execução pela Vale. Essa foi uma opção de todos os comprometentes por achar que a gente pode ter, além de mais celeridade, muitas vezes menos riscos. As pessoas temem, muitas vezes, o recurso entrar no caixa de um governo que tem déficit fiscal, e nós assumimos isso, não que a gente fosse fazer qualquer uso irregular, mas queríamos afastar qualquer desconfiança em relação a isso. Então, a gente tem, se a Vale, por exemplo, executar os projetos com um valor maior do que é o tradicional, se um carro que custava 100 mil for comprado pela Vale por 200 mil, nós teremos uma auditoria que vai nos mostrar que o preço de mercado não é esse, e a Vale vai abater só 100 mil do acordo, ela não vai abater 200 mil. Da mesma forma, se a Vale atrasar qualquer um dos projetos, ela tem uma multa diária prevista por projeto e que podem se acumular. Então, esses projetos, eles vão ter, sim, uma intensa participação popular e um acompanhamento técnico muito grande. Nos projetos a serem executados pelo governo do Estado, e quais são eles? São projetos, como eu coloquei já, do Rodoanel, dos hospitais regionais, da compra de equipamentos para as polícias civil, militar, corpo de bombeiros, um novo sistema, né, de identificação biométrica que vai permitir investigação policial muito mais célere, assertiva, e também a nova carteira digital aqui em Minas Gerais, a nova carteira, o novo RG, nossa nova carteira de identidade, desculpem. Então, nós temos projetos diversos, novas escolas e reforma de todas as escolas, municipais e estaduais, na bacia, enfim, nós temos uma série de projetos que vão ingressar o recurso do Estado, e aí o Estado vai executar. Quando isso vai acontecer? Depende. Alguns projetos já são mais maduros do que outros. Então, a gente já tem projetos com termo de referência pronto, projeto concluído em condição de licitação imediata. Outros projetos, como é o caso do Rodoanel, estão passando agora por uma consulta popular, que se encerra na próxima semana. Então logo conclua a consulta popular, aí sim vai para o detalhamento de projetos para poder se ter a licitação de obra. E tudo que o Estado executar vai ser fiscalizado pela Assembleia, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Então, estamos muito tranquilos de que a gente tem uma forma de execução que é complexa, mas que levará resultados muito mais rápidos e mais efetivos do que o que tivemos no caso do Rio Doce, por exemplo. Essa é uma ansiedade que todo mundo tem, né? Querer anunciar o resultado de investimentos desse acordo com a Vale para que sejam visíveis, para que a gente possa, de fato, dizer, olha, está aí um resultado dessa tragédia que matou 270 pessoas e gerou tantos danos, né? A gente vai dar um tempinho nessa conversa aqui, secretária. O nosso programa Entrevista Coletiva faz um rápido intervalo, é coisa de 2 minutos e estaremos de volta conversando com a secretária de Planejamento e Gestão do Governo de Minas, Luísa Barreto. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e hoje recebemos a secretária Luísa Barreto, que comanda a pasta de Planejamento e Gestão do governo de Romeu Zema. Secretária, eu já retomo essa segunda parte do nosso debate, chamando mais uma participação do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Orion, é com você. Secretária, o governo estadual quer fazer aí adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. Ele poderá até adiar, jogar para frente o pagamento do serviço da dívida, mas impõe um custo muito alto, medidas muito duras. Pode, por exemplo, impor privatização de empresas estatais, congelar salários, reajuste do salário dos servidores, cortar direitos deles, congelar contratações e concursos públicos. Isso pode afetar a autonomia e o funcionamento do Estado? Orion, eu não vejo como uma perda de autonomia do Estado. Na verdade, o que a gente tem realmente, o regime de recuperação fiscal, tem algumas ações que são mandatórias, como a privatização de algumas empresas. Por outro lado, o congelamento de salários não é previsto. O que é previsto, na verdade, é que podem ser dados reajustes inflacionários. O que não pode é ter um ajuste que vá para além da inflação. Então, o Estado, ele sim fica limitado em algumas despesas, mas que permitem
por não ter o pagamento da dívida, né, por ter esse alongamento do pagamento da dívida, nos permitem uma melhor autonomia na alocação de recursos, uma melhor gestão de fluxo de caixa. Muito possivelmente conseguiremos, com isso, né, ter mais brevemente a nossa meta de regularização de salários, de não termos mais qualquer tipo de dívida ou atraso com os servidores. Secretária, em Minas Gerais começou o ano de 2021 com um déficit no orçamento, né, previsto para esse ano, aprovado em dezembro pela Assembleia, de 16,2 bilhões. E eu quero saber se os gastos que estão sendo realizados para controle da pandemia, para tratamento dos pacientes, toda essa logística da pandemia, que não foram imaginados. A gente já imaginou que o pior tivesse passado em 2020, mas fomos surpreendidos aí com fevereiro, março e abril agora como meses ainda mais intensos nesse combate à pandemia. Isso vai aumentar o déficit? Já tem uma previsão de impacto desses gastos da pandemia? Inácia, hoje a gente ainda não tem uma perspectiva de ampliação de déficit por 2 motivos. Se, por um lado, a gente tem sim uma ampliação de gastos com a pandemia, uma série de gastos estaduais que estavam projetados sob uma perspectiva de um retorno mais rápido não acontecem, né? Diárias de viagem, combustível, tudo isso é reduzido. Por conta do contexto econômico, a gente teve nesse ano uma ampliação de receitas, porque boa parte da receita do Estado é atrelado ao ICMS do combustível. A gente teve uma alta muito grande no preço do combustível, uma alta do dólar, que significaram um aumento de receitas que não resolve o nosso déficit, mas compensa também, em boa medida, esses gastos. Então, eu diria que hoje nossa situação não é muito diferente do momento de aprovação do orçamento. Ainda temos alguns recursos que foram antecipados, inclusive desse termo de reparação da Vale, no ano passado, para combate ao Covid, que a gente ainda tem em caixa e que pode aplicar alguns projetos específicos para essa área, algumas compras e aquisições. Secretário, eu vou voltar aí para o dinheiro da Vale. Essa questão do Rodoanel, por exemplo, que foi um dos projetos, vamos dizer, mais importantes discutidos no acordo lá, que o Tribunal de Justiça, inclusive, validou, né? Mas eu queria tocar essa dúvida. Se esse projeto, vamos pegar o do Rodoanel, por exemplo, se os deputados entenderem que não é um projeto prioritário, ele pode ser um projeto derrubado na Assembleia, por exemplo, mesmo o Estado entendendo que ele é importante, o governo entendendo, parte da população entende que ele é importante, mas ele pode ser derrubado ou não. Ele é um projeto considerado estruturante, ele dentro do acordo firmado ali pela Justiça, porque a gente sabe que envolve também uma questão eleitoral ali dentro da Assembleia, ano que vem tem eleições, a gente sabe que há outros interesses em jogo também. Sim, os deputados eles têm autonomia para fazerem a retirada de um projeto do anexo ou outro, inclusive do Rodoanel. E, é claro, o governo também, né, tem demonstrado aos deputados a nossa preocupação com projetos estruturais, né, e pedimos, é claro, respeitando a autonomia dos deputados, que alguns projetos que são realmente considerados muito estratégicos possam ser, de alguma forma, mantidos. É o caso do Rodoanel, porque a gente sabe, né, que, além de uma obra muito necessária e de extrema importância para diversos municípios, é uma obra de valores vultuosos, que, na realidade, do orçamento estadual hoje, não conseguiríamos fazer de outra forma. Então, eu vejo muito claramente que o Rodoanel é um exemplo de obra que, se não for executado agora, nós não sabemos quando teremos uma nova oportunidade. Diferentemente, é claro, de algumas intervenções que às vezes são de menor valor, são também importantes, mas que a gente consegue, talvez no futuro próximo, conseguir algum recurso para executar sem precisar de um termo de reparação como esse. A senhora citou, inclusive, o Rodoanel quando disse mais cedo nessa entrevista sobre a importância de melhorar o ambiente de negócios, digamos assim, em Minas Gerais, para atrair mais investimentos. E o governador Romeu Zema tem dito nos últimos dias uma soma aí de 100 bilhões de reais que teriam sido aí somados de investimentos previstos de muitas empresas aqui no estado. E eu tenho 2 perguntas. Primeiro, em quanto tempo devem ser executados esses supostos 100 bilhões de investimentos? Qual é aí a margem de tempo de execução? E também, nessa questão aí de melhorar o ambiente de negócios, o que foi feito para essas empresas que vieram para cá? Foi feita alguma concessão especial? Bom, Inácia, eu vou tentar responder, mas essa é realmente uma atribuição que cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu não conheço plenamente todos os protocolos de investimentos. Esses investimentos que são atraídos, eles têm perspectivas diversas, tem desde investimentos de mais curto prazo até investimentos de médio e longo prazo para a chegada desses 100 bilhões a Minas Gerais. E lembrando que, além da atração do investimento que a gente considera, né, que é o volume de investimento que as empresas farão aqui, tem todos os benefícios em relação aos empregos que são gerados.
Muitas vezes, o que as empresas exigem, né, ou pedem, são, às vezes, uma facilidade em relação a algum terreno, que muitas vezes o Estado intermedia para que alguma prefeitura forneça um terreno específico para atrair aquela empresa, algumas questões tributárias, tudo isso é negociado e conversado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pelo INDE. Então, realmente é uma parte que eu acompanho, mas eu não consigo dar detalhes maiores, não. Acompanha e é totalmente interessada nos bons resultados, porque isso entra no caixa que a senhora administra, né, do governo. Na verdade, quando a gente fala desses 100 bilhões, eles não são para o caixa, eles são para o Estado. Então, é o gasto que a empresa vai fazer. Diretamente, mas claro, vão retornar em impostos. Eles geram negócios, né? Vão retornar em impostos. Secretário, mesmo esse dinheiro da Vale não sendo possível quitar o salário, a folha de pagamento, por exemplo, não poder ser destinado para isso, ele vai permitir uma sobra de caixa para o Estado em outras áreas. A senhora acredita que termina o mandato? A senhora pode fazer esse compromisso com o servidor que termina o mandato pagando no 5º dia útil? Murilo, eu faço um compromisso com os servidores de que essa é a minha principal meta de gestão, é o que eu mais vou perseguir nesses 1 ano e 8 meses que eu tenho ainda à frente da Secretaria de Planejamento. Mas realmente o termo de reparação da Vale, como ele contempla obras e investimentos, ele não faz essa substituição de caixa. Ele não nos dá uma folga maior em termos orçamentários para pagamento de salários. Embora essa seja uma demanda importantíssima, algo que a gente quer fazer, a gente entendeu que era importante que fosse dessa forma, porque houve um desastre que causou danos à economia do Estado. Esses danos têm que ser reparados para o Estado como um todo e não só para o governo. Secretária, chegamos ao fim, então, do nosso programa Entrevista Coletiva. Eu quero agradecer muito a sua presença e contar com a sua participação em outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço. Murilo, muito obrigada também pela sua presença aqui e até a semana que vem. Boa noite, Inácia. Obrigado, secretária. Bom, encerramos por aqui o nosso programa e você sabe, né? Todo sábado às 18h50 temos um assunto que é de interesse dos mineiros. Você pode rever e compartilhar o nosso programa no YouTube da TV Band Minas. Eu quero agradecer a sua audiência e contar com você novamente na semana que vem. E querendo rever o programa e compartilhar, é só acessar o YouTube da TV Band Minas. Obrigada pela audiência.